A paz de Cristo Jesus para todos vocês desse nosso evento. Entre várias palestras, entre vários louvores, eu gostaria de fazer aqui alusão a alguns trechos bíblicos que é de fundamental importância para que todo cristão possa conhecer melhor como foi o sacrifício do Senhor por nós. Então, eu convidaria vocês a pegarem suas Bíblias e abrir em Mateus 26, capítulo 26, versículo de 26 a 35. Por favor, abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 26, versículo 26 a 35. Vamos começar? O capítulo 26 diz respeito à ceia do Senhor. Ele está confirmado, essa mesma passagem, em Marcos, capítulo 14, versículo 22 a 26. E confirmado também em Lucas, capítulo 22, versículo 14 a 20. Como também em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 25. Quem tiver suas Bíblias, depois quiser conferir, o vídeo pode ser voltado e vocês anotarem essas indicações bíblicas. Então, vamos a Mateus, capítulo 26, versículo 26 até o 35. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou e partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças a Deus, deu aos discípulos, dizendo: Bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. A ceia do Senhor foi o momento em que Jesus fez a despedida dele junto aos discípulos dele. Ali ele estava se despedindo porque ele sabia que era chegada a hora do Senhor levá-lo. Viria o que traía ele, naquela mesa estava. Viria o que negaria a ele, também estava com ele, comendo e bebendo. E viria a hora do sofrimento maior no Getsêmani. E mesmo assim, ele colocou todos numa mesma mesa, dividiu o pão e dividiu o vinho com eles. Se alimentou com eles, serviu a eles a ceia do Senhor com todos os discípulos. Então, vamos continuar. Pedro é avisado. Capítulo 26, versículo 31 até o 35 agora. Vamos dar continuidade à nossa leitura. Essa parte de Pedro é avisado, vocês vão ter a confirmação em Mateus, capítulo 14, versículo 27 a 31. Vão ter confirmação em Lucas, capítulo 22, versículo 31 a 34. E em João, capítulo 13, versículo 36 a 38. Então, nessa Bíblia que eu estou aqui lendo para vocês, Bíblia Sagrada, aqui, diz o seguinte: Pedro é avisado. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito:
ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois de minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que realmente o que Deus previu, Jesus previu, o que estava nas Escrituras Sagradas para ser cumprido por Jesus, aconteceu. Aconteceu que quando Jesus foi traído por Judas com o beijo, né, que antigamente, na antiguidade, havia esse cumprimento entre os irmãos. Se aproximavam e beijavam. E Judas, quando foi traí-lo, ele disse: aquele que eu beijar é ele. E então ele se aproximou de Jesus e ele disse a eles quem era Jesus com o beijo que ele deu na face de Jesus. Então ele era o traidor. E Pedro, depois, quando viu aquele tumulto, que Jesus foi preso e que os guardas levavam Jesus, que era o mestre deles, né? Quem guiava eles, quem orientava eles, quem discipulava, quem ensinava a eles como agir, e ele viu que o mestre estava sendo preso. Aí, no tumulto, disseram: esse daí também é um deles. Pedro disse que não era. Depois insistiram, ele novamente disse que não o conhecia. Depois perguntaram mais uma vez e ele continuou dizendo que ele não conhecia Jesus. E cumpriu-se as Escrituras. Agora vamos passar para um outro detalhe que fica em Mateus 26, de 34 a 46. Peguem aí suas Bíblias. Aliás, de 34 não, perdão, meus irmãos, de 36. Capítulo 26, do versículo 36 a o 46. Que é Jesus no Getsemane. Getsemane era um monte onde Jesus geralmente subia para orar. E ele, lá no Getsemane, foi o pior momento de Jesus que ele viveu. Ele estava angustiado, ele estava preocupado, ele estava sofrido, muito sofrido, porque ele já sabia que ali ele iria sofrer as agruras que ele ia sofrer, tudo aquilo que ele passou após a prisão dele, que ele viveu, ele sabia, e ele falou com o pai dele lá, que ele sempre orava nas madrugadas. E eu costumo muito orar nas madrugadas. Eu nunca sabia por quê. Eu orava porque eu era incomodada por Jesus para orar. Orava nas madrugadas porque eu sentia ser despertada para orar. E ainda hoje eu permaneço orando nas madrugadas. Eu gosto muito de orar nas madrugadas. E interceder também por pessoas. Então vamos ler Jesus no Getsemane. Capítulo 26, versículo 36 a 46. Está confirmado essa palavra em Marcos, capítulo 14, versículo 32 a 42. E também confirmado em Lucas, capítulo 22, de 39 a 46. Diz o seguinte: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.
Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez, dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, vocês vejam o quanto Jesus sofreu nessa hora. Em algumas passagens bíblicas também fala que nesse momento o Senhor suou sangue. A gente, quando chega, segundo a ciência, chega a suar sangue é o alto grau de ansiedade e de amargura, de tristeza que a pessoa está passando. E ele suou sangue. Suou sangue porque ele sabia que era necessário ele morrer na cruz para abrir o véu para a entrada de nós, hoje, após a sua morte, na casa do pai dele. E ele dizia que a passagem seria dessa forma. Ele foi o Cordeiro de Deus, o que tirou todos os pecados do mundo e nos deu a graça redentora, a graça de que nós pudéssemos chegar à casa do Pai e tivesse morada lá. Então, assim, todo o sofrimento de Jesus, ele não pode ser em vão. O Senhor tem que ter a gratidão, porque a coroa da glória que nós almejamos tanto, o nosso galardão que a gente luta tanto nessa terra, está lá na casa do Pai, de Deus, na casa do Pai de Jesus. E é preciso que nós saibamos honrar esse sangue que salva, esse sangue que liberta, esse sangue que nos abençoa, nos cura, e tenhamos fé, muita fé nisso, porque todo cristão, aquele que realmente serve a Cristo e segue a Ele, tem que confiar nisso aí, tem que confiar no sangue de Jesus. O mistério de toda a humanidade está aos pés da cruz. Aquele que não segue as orientações do Senhor, a gente sabe que nós não somos perfeitos, somos imperfeitos. Tanto é que ele morreu por nós, mas continuou o pecado, porque pessoas a quem ele veio salvar foi quem crucificou ele, não o aceitou como filho de Deus, como salvador do mundo. Então o pecado continuou a partir daí. De novo, continuamos no pecado. Não do mesmo jeito, porque o véu estava aberto. Então, aceita-se Jesus, aquele que quer. Quem não quer aceitar Jesus, então ele não pode fazer nada. Porque até a misericórdia ele continua dando a nós, mesmo apesar do pecado, quando a gente reconhece os nossos erros, quando a gente passa a servir ao Senhor, de qualquer forma, a gente tem a graça já dada por Jesus. Mas nós temos também a misericórdia dele quando pecamos, quando reconhecemos o pecado. Ele nos perdoa, ele nos ajuda, ele nos tira dos atropelos, das pedras de tropeço que chegam, das angústias, dos empecilhos que surgem, das investidas do inimigo, das flechas que vêm contra nós. Ele quebra o arco do arqueiro do mal, ele quebra a flecha do mal, e a gente ora sempre pedindo ao Senhor
que tenha misericórdia de nós. Hoje não mais a gente pede a graça, porque a graça já foi dada através da morte de Jesus, do sacrifício do Cordeiro. Hoje, quando a gente ora, nós devemos pedir pela misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, vamos honrar esse sangue do Senhor. Vamos honrar esse sacrifício de Deus, quando deu o filho dele para morrer por nós. Porque quem é aquela pessoa que vai doar um filho para morrer por quem quer que seja? Quanto mais por uma humanidade toda. Eu garanto, como todos os pais e todas as mães dirão, que ninguém seria capaz de fazer isso com o amor que Deus teve por nós. Porque eu tenho 3 filhos, mas eu não daria nenhum por isso, não. Eu sempre estou orando pelos meus filhos, eu sempre estou intercedendo pela vida deles, para que Jesus possa guardá-los e dar a eles o melhor. O melhor de Deus venha para a vida deles. Assim como eu oro por mim e como eu oro por muitas outras pessoas. E realmente é um amor muito grande de Jesus. Está tudo registrado em João. Lá no capítulo, no livro de João tem tudo isso. Como Deus nos amou. Como ele foi bom. Como ele abençoou essa terra. Mas infelizmente tiveram pessoas que não honraram ao amor de Deus. Então não façamos mais isso. Os dias de hoje são dias contados para a volta do Senhor. E ele está às portas. Façamos o que Deus pede. O Senhor nos pede que o amemos também, assim como ele nos amou. Nós amemos a ele, nós amemos em primeiro lugar o reino de Deus. Façamos a obra, façamos o melhor de nós para Deus e também amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. A gente gosta de nós e é preciso que a gente goste, a gente se ame, a gente zele nosso corpo, a gente zele por tudo, todos os nossos passos, pelo lado espiritual. E como a gente ama, a gente tem que passar para as outras pessoas esse mesmo amor. Se a gente quer zelar o nosso lado espiritual através do aprendizado, do estudo, que a gente faça o mesmo com os nossos irmãos, ensinando a eles as passagens bíblicas, a palavra do Senhor, o que é que mais Deus precisa. Todo mundo sabe, mas muitas vezes esquece e tem a facilidade de dizer: não, mas só essa vez, não, é só esse pouquinho. Não, ele perdoa, ele não sei o quê. Ele perdoa sim, ele é misericordioso, mas ele se entristece. Quem é que não se entristece com algo que a pessoa faça que magoe? Né? Entristece sim, mas ele é todo amor, todo perdão e vive toda hora nos perdoando e a gente errando. Então não façamos mais isso. Perfeito não somos, repito, mas sejamos o melhor que podemos ser para o Senhor, honrando esse sacrifício do Senhor Jesus, seguindo os passos de Jesus sempre. Amém? A paz de Cristo para todos e muito obrigada.